Mais uma vez e agora de verdade, paz seja convosco. Amém. Tive o problema da porta e aí eu esqueci de colocar para gravar. Paciência. A palavra de hoje tem como título: Jesus é preso, mas continua no controle. Já falei para vocês que o controle é algo almejado pelos seres humanos, e o que acontece é que muitos reveses que tem na nossa vida, eles não podem ser previstos. A previsão, ela é superficial e você tem um controle superficial das situações. O verso que ficou da semana passada é João 18:12, que diz: assim, o destacamento, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Esse versículo ele é muito interessante, em especial pelo texto que vem antes. Nós já discutimos esse versículo, já meditamos nele, em que Jesus Cristo ele fala: eu sou, e caem por terra 1000 soldados romanos aparelhados e mais os que estavam ali. E nesse momento, em João 18:12, aquele mesmo destacamento que caiu por terra prende Jesus, o amarra. E foi o título da palavra da semana passada: Jesus é preso, mas ele continua no controle. E na semana passada eu falei exatamente sobre essas dificuldades que eu e você passamos, em que Jesus Cristo ele continua no controle. Jesus é o único com real controle, e aos seus, a mim e a você, ele transmite essa proteção e cuidado. Há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Aquele que não serve a Deus, ele fica abandonado. A gente ora pelas quartas-feiras, em especial pelas pessoas menos afortunadas, e uma das pessoas, um grupo que a gente ora é dos órfãos. Órfãos, e o Sebastião introduziu isso e pegou, que são órfãos de pais e mães vivos. Cada vez mais os pais têm terceirizado a paternidade para a internet, para a televisão, para babás, para escolas, para toda sorte de coisas. As pessoas têm feito isso, e ao fazer isso elas acabam perdendo todo e qualquer controle sobre a vida dos seus filhos. Jesus Cristo, ele transmite esta proteção, ele transmite esse controle que não é inerente a mim nem a você, mas é um controle e uma proteção que ele concede sobre as nossas vidas. É como se você estivesse dentro de um grande guarda-chuva, em que a chuva cai por fora, pode até respingar na tua perna, mas não te molha efetivamente. A construção da nossa fé, ela deve ser alicerçada na rocha que é Jesus. Se você não alicerçar a sua fé na rocha que é Jesus, a sua fé ela vai ser instável. A cada momento, a cada dificuldade, você crê, não crê, entra com problemas, dificuldades, acredito, não vou na igreja, e a sua vida fica aquele pandemônio, simplesmente porque você alicerçou a sua fé em qualquer coisa menos do que em Cristo. Em nossa caminhada cristã, devemos ser sempre zelosos e bons despenseiros dos recursos que recebemos. Você tem que cuidar daquilo que você recebeu, seja finanças, seja saúde, seja qualquer coisa que foi entregue nas suas mãos. Muito triste, uma coleguinha da Luísa, o pai dela morreu anteontem de câncer não, de diabetes. A pessoa foi lá, não cuidou, ou cuidou e não, sei lá, o que aconteceu, e a pessoa faleceu. Nós somos chamados a sermos bons despenseiros daquilo que nos é entregue. Mas entenda que apesar de você cuidar muito bem daquilo que é entregue, você não pode confiar nisso. E esse foi o tema da música que me chamou a atenção, que a Lourdes falou. Você pode confiar em coisas. Sebastião falou também, você pode ter confiança nos amigos. Você pode ter confiança no trabalho, você pode ter confiança em várias coisas, mas não alicerce totalmente, porque você vai se frustrar. A única confiança que nós podemos ter realmente é em Jesus Cristo. Se você confiar em qualquer coisa fora de Cristo, saiba que, como essa porta que quebrou, os seus recursos, a sua confiança, ela vai apodrecer, ela vai ser consumida por traças, por ferrugens, e você não pode confiar nelas. Aquele que controla a queda dos fios de cabelo da nossa cabeça e que rege sobre tempestades é o fiel em quem nós podemos depositar a nossa confiança. Você tem que aprender a confiar em Cristo. Use a medicina, use recursos bancários, use as coisas que estão neste mundo de uma maneira lícita, mas confie em Deus.
Confie no Senhor. Ele é o único em quem nós podemos depositar a nossa confiança. O nome dele é Jesus. Todo culto, todo louvor, toda ação, ela tem que ser alicerçada em Jesus Cristo. Qualquer outra coisa é falha. Qualquer coisa, você põe a mão, depende e aquilo falha. Eu lembro que a gente vê às vezes aquela cena em que a pessoa ela vai pisando na pedra, quando ela pisa na pedra, a pedra afunda. Confiança errada. A palavra de hoje tem como título Vida Cristã dos Crentes em Cristo. Você, sendo cristão, você tem que ter uma vida a contento. As pessoas têm que olhar para você não pela sua vestimenta, não pelo seu corte de cabelo, mas pelo seu proceder, que você é realmente cristão. Evangelho de João, capítulo 18, estamos caminhando para o fim do Evangelho de João, capítulo 18. Versos 15 em diante. Evangelho de João, capítulo 18, verso 15 em diante. Convida para entrar. Vai lá, Wallace. Oxi, levanta, cara. Evangelho de João, capítulo 18, versos 15 em diante, assim diz a palavra de Deus. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio desse com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta, saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, e tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, e ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz. Tua palavra, Pai querido, que nos dirige, que nos guia, que é instrumento, Pai, de nossa direção. Queremos, Pai, ouvir mais uma vez a Tua voz. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos conceda da Tua graça, que o Senhor nos dê o espírito de entendimento, para que nós possamos receber um recado santo aos nossos corações. Peço a Ti, Pai, misericórdia. Peço a Ti, Pai querido, a capacitação, para que eu possa nessa noite ser usado como instrumento da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro versículo que nós vamos meditar é João 18:17, que diz o seguinte: então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Essa resposta de Pedro vem mostrando todo o sinônimo da vida dele. Como é que esse homem age perante os ensinamentos de Cristo? E é uma coisa interessante, porque você pode olhar para um homem como esse, ver as suas falhas, ver os seus defeitos, mas você não pode querer que isso seja um reflexo para você, porque o padrão não é Pedro, o padrão é Jesus. Pedro, conduzido pelo outro discípulo, está nesse momento dentro do átrio do sumo sacerdote.
a porteira encarregada de reconhecer o direito de entrar ou não na casa, pergunta a Pedro se ele também é discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Você vai entrar como Jesus? Ou não? Você vai entrar como Jesus? Ou não? Você vai ser conduzido? Ou você vai ficar por aqui? Quem é você? Ao dizer também tu, ele faz referência ao outro discípulo, que era conhecido como tal. Quando aquela mulher olha para aquele outro discípulo, ela reconhece nele um discípulo de Jesus. E ele, por conhecer o sumo sacerdote e por ser um discípulo de Jesus, ele entra. E aquela mulher faz uma pergunta simples para ele: você é também como ele? Ser reconhecido como discípulo é consequência do modo de agir. Aquela mulher reconheceu em Pedro o discipulado de Jesus? Ela olhou para Pedro e viu a mesma coisa que viu no outro discípulo? Pedro, portanto, segundo os preceitos de Cristo, não tem a aparência de um discípulo. João 13. Eu espero realmente que você se constranja tremendamente com a palavra de hoje. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que aquela mulher identificou? Que Pedro não tinha amor. E o outro discípulo? Ele tinha. Você é como o outro, que demonstra amor, que independente do que possa acontecer com ele, ele entrou, que poderia ser preso também, poderia ser martirizado. Ele demonstra o que por Jesus? Amor. Você é como ele? Não, não sou. A não aparência gera a necessidade da porteira de perguntar-lhe. Sua pergunta coloca Pedro diante da opção. Obriga-o a definir-se, tem que sair do muro. Ou ele se declara discípulo e entra com Jesus, disposto a segui-lo, ou nega ele, ou rompe com ele. Ele, com toda a sua arrogância nesse momento, fica fraco, parece a galinha da Angola. Toda a sua arrogância nesse momento desaparece. Aquele homem que puxou a espada e meio que enfrentou 1000 soldados romanos e mais toda aquela guarda cortando a orelha do sumo sacerdote, sumiu. Perante a pergunta daquela moça, aquela mulher que estava na porta, sem arma nenhuma, ele murcha. É interessante, no início da igreja, tinha uma ocorrência de pessoas que aceitavam Cristo. Muitas pessoas só aceitaram Cristo. A gente vê que o primeiro discurso em Atos de Pedro, 3.000 pessoas, e dali 5.000, e as pessoas elas começaram a se converter, e aquilo ali foi um incêndio que foi pegando, e as pessoas foram se convertendo. O problema é que a conversão daquelas pessoas era uma conversão superficial. E aí quando vinha a luta de dificuldade, você aceita Jesus? Não. Eu? Que isso? Acabou a luta, posso aceitar de novo? Passou a luta de novo? Não. Passou a luta, posso aceitar de novo? E ficava naquele aceita, não aceita, aceita, não aceita. É igual Pedro. O coração de Pedro é um coração impetuoso, mas que não tem a sua fé alicerçada na rocha. Você vê discursos de Pedro que são tremendos, mas você vê também as negações de Pedro como sendo vergonhosas. Pedro teme as possíveis consequências de confessar-se partidário de Jesus. A sua adesão voltava-se na realidade para um outro Messias. Ele não queria esse Jesus. Ele não queria um Jesus que morria. E ele brigou por isso.
Ele queria um Jesus bélico, um Jesus poderoso, que talvez tivesse algum superpoder como o do Superman, em que ele soltasse aquele olho de fogo assim e dizimasse legiões romanas, e aquele povo de Israel virasse um povo poderoso de novo. Era a mesma coisa que Judas esperava. Pedro e Judas queriam um Messias poderoso. Quando ele vê esse Messias preso, coitadinho, ele não quer adesão a esse Messias. Por isso que ele diz: não sou discípulo dele. Uma vez que este Jesus frustrou a sua expectativa, ele não se sente vinculado mais a ele. Pedro acha-se na mesma situação dos discípulos que desertaram na Galileia, depois do discurso sobre o pão e vinho, em que Jesus pedia a aceitação da sua vida e morte. João 6,53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Jesus Cristo colocou uma condição e aqueles homens o abandonaram. João 6,66. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam mais com ele. Pedro não fez isso naquele momento, mas fez depois. Mesmo que, em princípio, ele havia sido aceitado as exigências de Jesus. Eu estou disposto a comer da sua carne e beber do seu sangue. João 6, 68 e 69. 67, Jesus pergunta: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Pedro se levanta e diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro é discípulo, mas não de verdade, só de boca para fora, não segundo o ensinamento de Jesus Cristo. João 8, 31 e 32. Enquanto você procura, lembre-se que a primeira coisa de um discípulo é o amor. Segunda, obediência à palavra. João 8, 31 e 32. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Porém, Pedro, ele não acredita no Messias que tem que morrer. Pedro se encaixa nessa condição. Ele não é verdadeiramente um discípulo. Aquele que se opõe à morte de Jesus pelo povo não entende a mensagem do amor ao homem nem a pratica. Se você não entende a mensagem da morte de Cristo na cruz, você vai continuar vendo e olhando para os seus próprios interesses. Você vai olhar para a dificuldade do irmão e você fala: não, eu estou muito bem aqui. Um exemplo, esse senhor que estava ali fora. Ele está lá. Quem se levanta? Quem o alcança? Estamos tão bem aqui, acomodados, sentados. Será que não é mais fácil nós ficarmos aqui, se o ar-condicionado estivesse funcionando, fechar a porta e nós ficarmos num climinha aqui? Mas será que não é isso que é o melhor? Não é isso que os discípulos verdadeiros de Cristo fazem. Aquele que se opõe à morte de Jesus pelo povo não entende a mensagem do amor ao homem nem a pratica. Por isso não conhece a verdade nem é livre. A porteira chamou Jesus de este homem. É o homem que vai morrer pelo povo. João 18, 14. João 18, 14, ora Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Mas Pedro não aceita essa morte. Ele não quer esse Jesus. Ele não quer esse cristianismo. Você entende que o cristianismo hoje está igual? As pessoas não querem um cristianismo.
elas querem uma visibilidade, elas querem uma forma, ele é crente, querem ir para uma igreja onde tem um som lindo e maravilhoso, um lugar em que você pode ter conforto, um lugar para você olhar e falar assim: nossa, a minha igreja é lá, olha aquele piso maravilhoso. Mas poucas pessoas querem realmente ouvir um evangelho que fala da morte. Pedro não queria. Pedro nega a sua identidade de discípulo. E quando você nega a sua identidade, sabe o que acontece? Você fica sem identidade. As pessoas vão olhar para você, parece que você é cristão, mas você não é. As pessoas podem até te procurar achando que você é cristão, mas você sabe que dentro do seu interior não flui rio de água viva. Você é um santo oco, algo oco. Jesus Cristo olhava para essas pessoas e falava: vocês são como um ninho, vocês são como um túmulo vazio, um sepulcro caiado, bonito por fora e dentro vazio. Pedro não aceita esta morte. Ele nega a sua identidade de discípulo e fica sem nenhuma identidade. Pedro, você é discípulo como ele? Não sou. Sua negação opõe-se à afirmação de Jesus no jardim, respondendo ao que iam prendê-lo. Lembra? Em João 18,5, lá no começo, não precisa abrir. Jesus Cristo sabia o que ia acontecer, e aqueles soldados vão em direção a ele, e ele pergunta: a quem vocês buscam? E eles falam: nós buscamos ao Nazareno. E ele fala: sou eu. Sou eu. Ele não está preocupado com as consequências, está preocupado que ele tem que cumprir o seu papel, mesmo que tenha que morrer, mesmo que tenha que morrer. Pedro, você é discípulo? Não sou. Pedro não pôde dizer como Jesus: sou eu, uma vez que o seu falso ideal desmoronou. O cego curado por Jesus, após lavar-se no tanque de Siloé, podia dizer: sou eu. Abre em João 9,9. Lembra da história do tanque de Siloé? Aquele homem estava lá na beira do tanque há muitos anos. E havia uma afirmação, dito lá, que não se sabe se é verdade ou não, em que quando aquele lago se movia, era a mão de um anjo que tinha, e o primeiro que entrasse era curado. Que aquele homem todo deficiente, todo entrevado, ele queria sair dali para ir, mas que ele chegava, o outro entrava no lugar dele. Jesus vai lá e cura ele. E quando as pessoas começam a falar para ele daquilo ali, começam a questionar: você é aquele? Sou eu. Por quê? Ele recebeu o amor de Cristo. João 9,9. Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele mesmo. E ele dizia o quê? Sou eu. Ele era cego, agora não é cego mais, porque ele aceitou o quê? O amor. Pedro, que não se deixa amar, ainda não adquiriu esta bênção. Jesus arrisca sua vida declarando ser o que é. Pedro se apega a si mesmo e se perde. Toda vez que você abrir mão de Cristo e definir a sua vida em prol do que você quer, você se perde. João 12,25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Como que eu odeio a minha vida? Não deixando ela te dominar. Não deixando ela te dominar. Se você não deixa a sua vida te dominar, é a demonstração que você ama muito mais a vida eterna do que a sua vida terrena. Pedro havia se vangloriado de que provaria ser um companheiro corajoso e apto a marchar rumo à morte com firmeza. E agora, diante da simples voz da porteira, uma voz que não se fazia acompanhar de ameaça nenhuma, faz com que ele fique o quê? Com medo, constrangido.
Tal é a demonstração do poder humano. O mundo tem poder. Se você permitir que ele te envolva, ele te domina. Nós temos, hoje pela manhã a gente estava brincando, eu olhei o celular, acho que era da Rita, falei, olha que celular bonito e tal. Falei, esse celular é um iPhone X. A Shirley perguntou, já tem isso? Eu falei, tem. E ela falou assim, eu estou muito satisfeita com o meu celular. Tem pessoas que não estão. Tem pessoas que na virada dos modelos ela tem que estar na fila e fica lá 2, 3 horas. Você consegue imaginar você ficar na fila 1, 2 dias para trocar de celular? Para pagar 1, 2, 3 mil reais, 4 mil reais? As pessoas precisam, necessitam informação do mundo. Se você não tiver um celular desse nível, você não faz parte do meu grupo. Certamente toda força que parece haver no homem se converte em fumaça, a qual imediatamente desaparece. Quando você diz eu sou forte, aí você vê que você não é forte, que você é fraco. Apóstolo Paulo fala, quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Por que ele fala isso? Porque quando ele está fraco, ele reconhece que ele não é nada. Nós lemos um verso hoje pela manhã que é chocante. Quando você fizer o que Deus espera que você faça, você olha para si mesmo e fala, eu sou um servo inútil, eu não fiz nada mais do que eu devia. Você entende como esse discurso é fora do discurso do mundo? Certamente toda força que parece haver no homem se converte em fumaça, a qual imediatamente desaparece. Realmente, pastor Paulo, Pedro era um banana, eu lá faria diferente. Faria nada. Faria nada. Faria nada. Quando nós estamos do lado de fora do campo de batalha, nós somos corajosos. Quando a gente olha a situação, a gente fala assim, eu faria diferente. Eu destruo, eu quebro, eu vou, oro, oração forte de poder. Coloca você numa cama. Coloca você numa UTI de uma unidade pública. Se você conseguir ser atendido, entra numa condição como essa. Mas a experiência mostra que nosso falar soberbo é sem fundamento. E mesmo quando Satanás não faz ataques, nós inventamos para nós mesmos falsos alarmes que nos perturbam antes do tempo. Isso chama-se ansiedade. Você está com uma dificuldade, e aí quando aparentemente a coisa está resolvida, você acalma, não, sou tranquilo. Eu passei por isso em relação à nossa casa, que nós mudamos agora. Eu olhava para a situação, tocava o telefone e eu via lá, imobiliária tal, falei, pronto, olha o medo, cadê a confiança? Cadê a pessoa que prega no altar com veemência, sendo que uma pequena ligação já desestabiliza? Ó, liguei só para dizer que está tudo certo. Mas e o medo, e o temor? A voz de uma débil mulher apavorou Pedro. E o que ocorre conosco? Não trememos continuamente ao leve som de uma folha que cai? Uma falsa aparência de perigo que ainda estava distante fez Pedro temer. E cada dia não fugimos também de Cristo, movidos por temores absurdos. Ele fala, você não vai passar fome. E você fala, se eu não trabalhar de manhã, de tarde, de noite, eu passo fome. É negação de Cristo, gente. Portanto, nós devemos aprender a não ser corajosos em nada mais senão no Senhor. Por isso que o título da palavra é Vida Cristã dos Crentes em Cristo. Você tem que ter uma vida cristã condizente ao Deus que você diz servir. Segundo versículo, João 18:18. Os servos e os guardas tinham feito uma fogueira, porque estava calor? Não, estava frio. E em torno dela se aqueciam. Pedro estava com eles e se aquecia também. Pedro renunciou a ser discípulo. E diante de Jesus não há comunhão. Se você o nega, não há comunhão. Romper com ele significa passar para o terreno do inimigo. Ou você é de Cristo ou você não é. Ou é sim, sim, ou não, não. João 12:35.
João 12:35. Disse-lhes então Jesus: ainda por pouco tempo a luz está entre vós. Jesus Cristo falando aos discípulos dele como luz do mundo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Pedro, quando negou Cristo, ele começou a descida dele. E nós vamos ver na semana que vem, nos outros encontros, que Pedro nega não uma vez só, mas ele nega uma segunda, ele nega uma terceira vez. Não há meio termo entre trevas e luz, entre liberdade e escravidão. Você está de um lado ou do outro. Não tem transição. Você pode cair no seu pecado? Pode, mas você não tem transição. Ou você é ou você não é. Ou você está decidido a viver como cristão ou não. Pedro não cumpriu a condição para ser amigo de Jesus e acha-se agora num outro grupo. Com quem que ele está sentado? Com os mesmos guardas que prenderam o seu mestre. Não tendo alcançado a liberdade, ele está entre os servos, mistura-se com os agentes do chefe do mundo, os que foram prender Jesus. Para mim isso é inconcebível, pelo menos de fora. Aqueles homens que prenderam o meu mestre, eu vou sentar com eles? Encostar ombro com eles para ficar quentinho? O frio, assim como a noite, João 13:30, não precisa abrir. As trevas, João 1:5. O inverno, João 10:22, são símbolos de morte. Frio, noite, trevas, inverno é símbolo de morte. As lanternas e tochas que aqueles soldados, quando subiram, levaram, tentaram vencer as trevas. Conseguiram? Não. Mas refletem o que? As mesmas chamas, tochas que estavam aquecendo aqueles homens. Eles não têm o calor de Cristo. Eles precisam de uma fonte de prazer ali imediata. Se você não tem prazer em Cristo, você procura prazer em outras coisas. Pornografia, prostituição, álcool, drogas e toda sorte de coisas. A aceitação humana. As pessoas, elas procuram ser satisfeitas nos seus desejos, nas suas vontades, como Pedro e os soldados perante aquela fogueira. Eles precisam daquilo. Será que Jesus Cristo e o outro discípulo não estavam com frio? Ninguém fala que tinha uma fogueira lá. João 18:3. Demonstração de amor. Glória a Deus, irmão Cláudio. Demonstração de amor. É isso. É uma marca de Cristo. Amém. Tendo, pois, Judas tomado a corte e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, tochas e armas. Cristo não é suficiente. Eles precisam se aquecer. Embora de maneira diferente a de Judas, Pedro, por seu ideal de Messias dominador, é também partidário de um sistema de poder que pertenceria, como todos, a essa ordem. Qual a diferença de Pedro e João e Judas? Na motivação nenhuma. Um recebeu 30 moedas de prata. Pedro, pela graça e misericórdia de Deus, ele não caiu no mesmo laço que Judas. Mas o coração de Pedro era um coração como o de Judas. Eu não quero esse Messias. Você quer esse Cristo? Que Cristo você quer? Você vai na feira, tomate tal, tomate de cerejinha, tomate, como é que é o outro tomate aí, Rô? Tomate italiano. Você escolhe o tomate, um arroz aqui. Que tomate, que Jesus você quer? Tem um Jesus em promoção ali, eu vou nele. Eu tenho um Jesus aqui que ele é mais voltado a atividades esportivas, é esse que eu vou. Não existe isso, gente. É um Jesus só. Pedro, ele tinha que ter entendido que Jesus é o Messias, não só da boca para fora, mas de coração. João 18:19. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus sobre seus discípulos e sobre o seu ensinamento.
A cena está em contraste com o que ocorreu no pátio. Pedro ali nega ser discípulo. Jesus aqui ele vai defender os discípulos. Porque ele está pronto para morrer. Ele é pastor. Ele está pronto a entregar a vida dele pelas suas ovelhas. Pedro não. Você vai ver lá na frente, nos últimos capítulos de João, que quando Jesus confronta Pedro, ele fala: tu me amas? O que ele fala? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você tem que estar pronto a morrer por elas, como eu morri. O sumo sacerdote é Anás, personificação do inimigo que inspira a conduta opressora dos dirigentes judeus. Omite-se nesse momento o seu nome, é o sumo sacerdote, que dá origem ao poder político-religioso que interroga Jesus. Sabe quem ele é, pois o fez prender. Interessa-lhe sobretudo conhecer quem o apoia, a influência de Jesus, os seus discípulos, depois a doutrina que propõe. Mas o problema não é quem segue ele, mas ele está preocupado é quem está seguindo ele. Ele tinha que ir em cima da doutrina, que é toda a acusação que é feita em cima de Jesus, é feita em cima do que ele diz acreditar, que ele é o Filho de Deus. Por que Anás está preocupado com os discípulos? Como ocorreu na condenação de Jesus, o sumo sacerdote não faz a menor alusão a Deus, como também não pergunta a Jesus pela origem ou legitimação da sua pessoa ou doutrina. Depois da manifestação dos ramos em Jerusalém, é o público que diz que Jesus Cristo é o Messias. Ele sabe que aquelas pessoas têm Jesus como Messias. Pastor Lucas diz não, o quê? Não falei de Lucas, não. Eu falei de João 18, 19. João 18, desculpa aí. Nada. Depois da manifestação dos ramos em Jerusalém, o público olha para Jesus e fala: ele é o Messias. Quem são os discípulos de Jesus? Todos eles. E ele está querendo identificar o quê? Anás, por outro lado, o prendeu como nazareno, ou seja, como pretendente do messianismo. Mas o representante do poder não se preocupa com a questão. Ele está preocupado com o quê? Com o que Anás está preocupado? Ele está preocupado com o dinheiro. Se esse homem realmente é o Messias, se realmente ele for o Messias, vai acabar a nossa boa vida. Aqueles homens também não confiam em Deus. Você acha realmente que Deus vai levantar uma tribo sacerdotal para cuidar do templo e depois vai deixar esse povo morrer de fome? Alguma coisa ia acontecer. Põe uma cadeirinha para ele lá, já pôs, obrigado. Alguma coisa ia acontecer, mas aquele homem está preocupado com o quê? Dinheiro, finanças, bem-estar. Como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou comer amanhã? Sendo que Jesus fala, é os gentios que buscam essas coisas. Quando você coloca as coisas do mundo na frente das coisas do Senhor, você está agindo como um gentio. Não estou falando para você deixar o barco correr, não fazer nada, não vou trabalhar, vou ficar só agora orando, não é isso. Mas entenda que há prioridades. Anás esqueceu isso. Sua preocupação é meramente política, proteger os interesses da instituição que executa os seus desígnios. A entrevista não é um julgamento, não há uma formalidade jurídica, tem que ter uma estrutura. Mesmo nos dias de hoje, a pessoa não pode, eu estou andando na rua aí e falo assim, ó, você é culpado, vem aqui, eu te prendo, já te julgo e te mato. Não pode fazer isso. João 11:53. A entrevista não é julgamento, não há formalidade jurídica nenhuma. João 11:53. Desde aquele dia, pois, tomavam conselho para o matarem. A sentença já foi formulada, já foi dada. Não importa o julgamento, não importa a testemunha, não importa nada. Ninguém poderia fazer nada, aquilo já estava decidido. João 18:20, nosso último versículo.
Perante o interrogatório do sumo sacerdote, Jesus lhe respondeu: falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei em sinagogas e no templo, onde se reúnem todos os judeus. E nada disso em oculto. Ele está falando que ele se reúne junto com os discípulos? Não. Ele está falando que ele se reúne com quem? Com aquele mesmo povo. Jesus não tem nenhuma doutrina secreta a revelar. O seu ensino foi sempre público e teve lugar na sinagoga de Cafarnaum e no templo. A denominação dos judeus designa aqui como regra os que o acusam. Vocês que estão me acusando agora, inclusive você, Anás, você ouviu meu testemunho, meu discurso lá no templo, lá na sinagoga. Por que você não se levantou ali e me confrontou? Por que você não falou nada? E agora você está perguntando o que eu falo? Os seus muitos adeptos o escutaram. O sumo sacerdote tem, pois, fontes abundantes de informação sobre as suas pretensões messiânicas. Por que você está perguntando para mim? Você não ouviu falando? Ele as propôs em público a todos, convidou que dele se aproximassem. João 7,37. Abre aí. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. No dia da festa, muita gente. Sua atividade também foi pública e por isso suscitou discussão com os partidários do regime. Não precisa abrir. Em João 5,16, aqueles homens que foram comissionados para prender Jesus, eles falam: olha, ele está fazendo alguma coisa diferente aí. E aí os fariseus olham e falam assim: vocês estão se convertendo também? Sua oposição às instituições foi exposta no templo e diante dos próprios dirigentes. João 8, 33 e 34. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ele se opõe à ação daquelas instituições. Voltando ao nosso título, nós temos o título de Vida Cristã dos Crentes em Cristo. Você pode até ter uma roupagem de cristão, você pode até ter um discurso de cristão, pode ter várias Bíblias, mas será que você é cristão realmente? Será que realmente as pessoas olham para você e veem em você uma pessoa que é cristã? Uma pessoa que dá exemplo, uma pessoa que age, pensa e fala como Cristo? Se sim, parabéns, continue. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se você não é assim, não está assim, medite na sua vida e se transforme. Separei mais uma oração para você, de uma compilação de orações puritanas, que tem muito a ver com o nosso primeiro hino, 271, em oração. Quero convidar você a meditar nesta oração que eu vou ler. O título da oração é Em Oração. Senhor, em oração lanço-me além no mundo eterno, e neste grande oceano minha alma triunfa sobre todos os males, às margens da mortalidade. O tempo com seus divertimentos alegres e decepções cruéis nunca parecem tão irrefletidos quanto nesta ocasião. Em oração vejo-me como nada. Encontro meu coração buscando-te com intensidade e anelo, com sede veemente de viver em ti. Bendito sejam os fortes ventos do Espírito que me apressam em meu caminho para a Nova Jerusalém. Em oração, todas as coisas aqui abaixo desaparecem, e nada parece importante senão a santidade de coração e a salvação dos outros. Em oração, todas as minhas preocupações seculares
medos, angústias desaparecem e são de tão pouca importância como um sopro. Em oração, minha alma exulta interiormente com pensamentos vivificados com o que tu estás fazendo pela tua igreja, e eu anseio que tu obtenhas um grandioso nome da parte dos pecadores que voltam a Sião. Em oração, eu sou erguido acima das carrancas e lisonjas da vida, e saboreio as alegrias celestes. Entrando no mundo eterno, eu posso entregar-me a Ti com todo o meu coração, para ser Teu para sempre. Em oração, eu posso colocar todas as minhas preocupações em Tuas mãos, estar inteiramente à Tua disposição, não tendo nenhuma vontade ou interesse próprio. Em oração, eu posso interceder pelos meus amigos, pelos pecadores, pela igreja, Teu reino vindouro, com muita maior liberdade, com esperanças ardentes, como um filho ora ao seu pai, como alguém que ama ao seu amado. Ajuda-me, Senhor, a estar sempre em oração e nunca cessar de orar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.